meu amigo, minha amiga, que nosso amado Pai, nosso Criador, nos abençoe e permita que possamos divulgar a nossa religião. Que Pai Oxalá ilumine a tudo e a todos. Seja bem-vindo, a casa é sua. Hoje decidimos discorrer um pouco sobre os fundamentos da Umbanda. Sim, meus queridos amigos, Umbanda tem fundamento. Mas isso você já deve ter escutado. É comum se dizer e se escutar que Umbanda tem fundamento. Inclusive, os fundamentos de uma religião são a sua base. É o que as diferenciam e identificam uma das outras. Para podermos tecer comentários sobre fundamentos, necessário abrirmos o nosso leque pelas diversidades de umbandas praticadas. Veja, eu não estou dizendo que possuímos várias umbandas. A Umbanda é um todo simplificado. E eu não digo isso para ser simplista e desqualificar toda a nossa religião. Mas observem, o que se faz complicado ou mesmo complexo não é a Umbanda, e sim a sua prática. Para fundamentar a Umbanda, eu separo a Umbanda singular das umbandas, no plural. Separo a Umbanda religião de suas partes seguidoras, não para desvalidar a sua prática, mas sim para entender o que é fundamento, o que se faz alicerce da religião Umbanda e o que é prática realizada pelos seus seguidores. A Umbanda é única, singular e possui os seus fundamentos sagrados. Sua prática se manifesta pelos espíritos e possui diversos caminhos. Não se consegue definir o todo pelas suas partes. Nisso, nós temos que ter o devido cuidado. Nas palavras de Alexandre Comino, eu concordo. A Umbanda tem unidade e diversidade. Na unidade está o todo. Na diversidade estão as suas partes. O todo é o que une todas as partes. Então, os fundamentos da Umbanda, como unidade, devem estar por todas as suas partes. Já fundamento de diversidade estará apenas por suas partes, pois são apenas parciais em relação ao todo. Ainda acrescento, proferindo sobre fundamentos básicos e parciais. Fundamentos básicos são as igualdades entre as casas, são o alicerce da própria religião. Fundamentos parciais são as diferenciações. Podem até existir semelhanças entre elas, mas geralmente são os que a tornam diferentes, como o culto da religião Umbanda. Ausente o que vamos chamar de fundamentos básicos, tenha certeza que não será Umbanda. Vejam, eu não estou desqualificando nenhuma prática, não estou me denominando dono da Umbanda, também sou só mais um praticante. Mas isso que estamos conversando é muito importante, pois colabora por afastar o mau entendimento sobre as nossas bases religiosas, sobre nossa conduta ética e moral. Sim, Umbanda tem fundamento, mas afinal de contas, quais são os fundamentos da Umbanda? Nós cremos em Deus, nos 7 tronos divinos, nos orixás, em Cristo como a divindade que é. Possuímos anjos guardiões. Acreditamos nos guias espirituais, nas manifestações livres do Espírito, onde podemos aprender com quem mais sabe, ensinar quem menos sabe, e a ninguém que nos pedir ajuda, nós vamos virar as nossas costas. A Umbanda é livre, ela é brasileira, ela é caritativa, pois não se cobra por seu atendimento. Nós não exploramos o desespero do próximo. Os nossos ritos possuem começo, meio e fim. Ela é realizada pela manifestação dos espíritos que assumem arquétipos, que são ligados aos tronos regentes e aos divinos. Fazemos sim uso da defumação, uso de músicas,
de velas, símbolos por seus pontos escados, usamos ervas, fumo, bebidas e fazemos oferendas à natureza. Nós temos templo, altar e tronqueira. Trabalhamos a nossa dualidade e nos equilibramos como trabalho e espírito que somos. Nós não possuímos segredos, assuntos que não podem ser questionados e definitivamente não fazemos amarrações e nem nos envolvemos com sacrifício de animal, pois manipulamos ervas e outros elementos que o substituem. Com todo respeito a quem se contrariar com este vídeo, ele não foi feito para você. Eu não digo isso preocupado com crítica, pois ela é bem-vinda, mas achismo, diferente de Umbanda, não possui fundamentos. Que esse vídeo encontre quem precisa ser esclarecido. Que Deus abençoe o seu tempo, ilumine o seu caminho, que te dê força e que você faça por merecer toda a colheita que plantar. Tudo você pode. Siga o vosso coração e reflita sobre tudo aquilo que for dito para você. Só permita que encontre espaço em você aquilo que você estiver pronto, que você estiver preparado, naquilo que acredite ser bem intencionado, ou mesmo que possa lhe trazer luz. O que seguir, você tem um livre-arbítrio. Muita luz para você, irmão. Muita luz para você, irmã. Muito trabalho ainda por vir. Eu, dono da verdade, nunca. Esta é a Umbanda que eu pratico. Que Deus te abençoe. Que Oxalá te ilumine. Fiquem todos na paz. Que o Pai interceda por você, hoje e sempre. Meu axé fraterno. Obrigado, meu Pai.